Olá! Continuando a nossa série de vídeos sobre política e evangelho, e mais especificamente sobre liberdade religiosa, eu vou falar sobre valores sociais da religião. As crenças e práticas religiosas são também criticadas como sendo irracionais e contrárias a metas sociais e governamentais importantes. Ele está falando isso, né? O presidente Oaks, ele está dizendo isso e a gente sabe quais são as metas, né? Destruição da família, né? Agenda abortista, essas coisas. Eu, obviamente, sustento que a religião é de valor inquestionável para a sociedade. Como um ateu admitiu recentemente um livro, uma pessoa não tem que ser religiosa para entender que os valores fundamentais da civilização ocidental têm como base a religião e que deve ter consciência de que a erosão da observância religiosa, por consequência, enfraquece esses valores. Um desses valores fundamentais é o conceito de dignidade e do valor inerente ao ser humano. Nós precisamos compreender um pouco mais sobre isso à luz da história, né? Isso que o presidente Oaks está falando. Se nós olharmos para a história do homem, nós vamos ver o seguinte: desde que o mundo é mundo, desde que as primeiras famílias se formaram, né? Os primeiros núcleos de aglomerados humanos se formaram, existe escravagismo. O escravagismo, ele aconteceu em todas as sociedades, né? Durante o período antes de Cristo, todas as sociedades praticamente possuíram escravos ou ocasionalmente foram escravizadas, né? E depois de Cristo, quando se formou, quando houve a queda do Império Romano e começou a se formar os primeiros feudos, as pessoas não queriam mais saber do escravagismo. Por que nessa região especificamente, né, na região da Europa, a ideia de escravagismo foi gradualmente sendo abandonada? Por quê? Porque o cristianismo, ele traz um conceito de dignidade da pessoa humana. O cristianismo trouxe o conceito de divindade humana, que nós somos filhos de Deus. E trouxe mais, ele disse que a verdade ela liberta. Então, os valores da liberdade da vida humana ficaram tão enraizados entre os cristãos, né, que os cristãos passaram a preservar de forma geral a vida humana e também a liberdade humana. Então nós somos todos os ocidentais, toda a cultura ocidental, ela veio fundada nesses princípios, nos princípios cristãos, né? Essa questão da liberdade, né, que as pessoas passaram a ter, a questão de valor da vida, né, que as pessoas desenvolveram esse valor através do cristianismo, foi fundamental para a formação de todo o pensamento da cultura ocidental. E quando nós começamos a enfraquecer esses princípios, esses valores, nós estamos contribuindo para a desintegração, para o declínio da nossa sociedade ocidental. Muitos dos mais importantes avanços morais da civilização ocidental foram motivados por princípios religiosos e persuasiva pregação nos púlpitos, que culminou na sua adoção oficial. Foi assim com a abolição do comércio de escravos no Império Britânico, a proclamação da independência dos Estados Unidos e o movimento dos direitos civis na última metade do século. Esses avanços não foram motivados e desenvolvidos pela ética secular, mas foram dirigidos primeiramente por pessoas que tinham uma visão religiosa clara do que era moralmente correto. Então, a abolição da escravatura, a liberdade erga omnes, ou seja, a liberdade para todos os homens, essa é uma ideia eminentemente cristã. E é uma ideia que foi defendida nos púlpitos religiosos. Não foram secularistas que tiveram essa ideia, quem sabe a liberdade para todo mundo. Não, o mundo já era secularista antes.
E nunca tiveram essa ideia de liberdade para todo mundo. Não, sempre te usaram mão de obra escrava. Era uma nação que ia lá, entrava em guerra contra a nação, e a nação que vencia levava todo mundo como escravo. E isso aconteceu durante toda a era, antes de Cristo, depois de Cristo, com exceção desse movimento cristão, que foi o movimento de abolição da escravatura. Então, a religião ela sempre contribuiu para o avanço moral da sociedade. Até porque você, uma pessoa, um ateu, ele pode ser bom? Pode. Ele só não tem motivo para isso. O que impede moralmente um ateu de tomar proveito numa situação que ele sabe, por exemplo, que ele não vai ser punido? Então, eu vou terminar esse meu vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha e muito obrigado pela atenção de vocês.